Mas agora eu vou partilhar com você, porque hoje tem bispo fazendo aniversário e aqui no Almanac a gente faz questão de celebrar o dom da vida, de partilhar com você qual é o bispo que está aniversariando. Nessa quinta-feira, graças e louvores ao Pai Eterno pela vida de Dom Edmilson Amador Caetano. Ele é bispo de Guarulhos, São Paulo. E ele está completando hoje, sabe quantos anos? 63 anos de vida. Então, parabéns a Dom Edmilson, que Deus abençoe e proteja cada dia mais, concedendo ao Senhor muita saúde e muita paz no coração. Mas se você ainda não participou do programa, deixando a sua mensagem no Instagram, no Facebook da TV Pai Eterno, ligando para nós, que o pessoal do call center está lá ligadinho, esperando a sua ligação, tá só esperando o telefone tocar. Se você ligar agora, eles vão atender rápido para acolher o seu pedido de oração. Vamos continuar em oração aqui no programa. Então ligue no 62-3506-9800, o telefone já aparece na sua tela. Instagram, Facebook da TV Pai Eterno, tudo disponível e eu quero com certeza ter você junto com a gente. Mas agora nós vamos falar de um assunto muito importante. E eu vou me chegar aqui no nosso cantinho da conversa, porque já tem convidado especial esperando nesse cantinho, que é um cantinho tão especial. Pessoas especiais só podem sentar no cantinho especial. É o diácono Antoniel que vai falar de um assunto maravilhoso. Estamos no 3º ano vocacional. Por isso nós vamos falar sobre vocação. Mas aí, Caísa, parece que eu não sei nem o que é vocação, então espera só um pouquinho que o diácono vai explicar tudo pra gente. Seja bem-vindo, viu? Valeu, Caísa, obrigado pela acolhida de sempre, Deus abençoe você. Ô diácono, é sempre bom ter pessoas aqui para falar de assuntos que vão esclarecer quem está em casa, porque às vezes se encontram perdidos aí na vida, mas que caminho que eu devo tomar? Esse discernimento do caminho já é um descobrimento do que é a minha vocação? Com certeza. O primeiro passo é o discernimento. Para nós darmos esse passo, é necessário rezar. E é por meio da oração que nós obtemos discernimento para saber o quê? Qual é a vontade de Deus para a minha vida. Por isso que é o primeiro passo, discernir. Depois a gente vai dando os outros passos, tendo em vista a correspondência ao chamado de Deus. Diácono Antoniel é bem jovem, missionário redentorista, você está percebendo. Daqui a pouco você vai ficar sabendo aí, mas ele já é diácono, então tem pouco tempo para se tornar um padre, claro. Daqui a pouco você vai saber um pouquinho da história dele de vocação. Porque agora, diácono, nós estamos no 3º ano vocacional. Por que é celebrado o ano vocacional? Quem que institui? É a igreja. O 3º ano vocacional, assim como teve o primeiro, o segundo e agora o 3º, é a cada 20 anos que isso acontece. Tem em vista suscitar, promover a reflexão sobre a vocação na igreja. E, antes de mais nada, é necessário saber que vocação é uma palavra que vem do latim, vocare, significa chamado. Então, é chamado de quem? De Deus. Para quem? Para nós. Então, vocação é esse chamado de Deus. E se é um chamado de Deus, nós devemos corresponder. Então, a igreja reflete isso porque ela sabe que todos nós, eu, diácono, você, Caísa, todos nós somos chamados a alguma missão. Basta a gente rezar para saber o que é. Por isso que nesse ano estamos fazendo essa reflexão para podermos ter condições, à luz da palavra de Deus e de toda a reflexão da igreja, o que é esse chamado de Deus para nós. Ô, diácono, quando a gente fala em vocação, a gente não está falando só de vocação religiosa. Não. Tem vários tipos de vocação, Tem. é assim é que bom fala. entender que a gente também vai, se você pesquisar no dicionário vocação, geralmente vai aparecer alguma coisa no tipo de aptidão para desempenhar algum tipo de função ou qualidade, facilidade para lidar com tais situações. Isso a gente pode entender como vocação no nível social, mas para nós ela tem um sentido eclesial e espiritual, porque é chamado de Deus. Vocação, quando alguém toca um violão, olha, fulano tem uma vocação para tocar violão, ele nasceu com aquele dom. Mas para nós a gente chama que vocação é esse discernimento, é o chamado de Deus. Agora, que vocação eu tenho? Vamos rezar? Vamos discernir? Vamos pegar um direcionamento espiritual para que tenhamos condições de discernir? Então esse ano é um ano assim ímpar para ajudar a reflexão vocacional em toda a igreja. Porque vocação, como você disse, é um chamado de Deus?
Agora, o casado, a casada, os casais, a família é uma vocação. O catequista, quem colabora na liturgia, é vocacionado, né? É chamado para aquilo. A vida religiosa consagrada, nós religiosos consagrados somos vocacionados, e aos ministérios ordenados, padres, diáconos e bispos. Todos são chamados e todos formamos o povo de Deus, que é esse mosaico belíssimo. Ô diácono, agora falando de vocação redentorista, a busca desse discernimento, essa ajuda às pessoas, é esse o trabalho do senhor hoje, um dos trabalhos dentro da missão redentorista? Isso. Esse processo de acompanhar é muito bacana, porque como que eu vou fazer, como que eu vou colaborar, ajudar para que a pessoa possa discernir a vocação? Então nós fazemos os acompanhamentos vocacionais, de modo personalizado. Então nós estamos acompanhando alguns jovens que querem dar um passo a mais para corresponder ao chamado de Deus, como a gente está vendo aí. Esses jovens foram lá em Trindade e nós o acompanhamos para eles darem um passo a mais no chamado de Deus na vida deles. E lá eles conhecem o que é a congregação do Santíssimo Redentor, quem somos nós, o que fazemos, qual a nossa missão. A partir desse momento que eles bebem, né, desse chamado, eles bebem dessa espiritualidade, eles vão querer dar um passo para isso, ou dar um passo para trás e buscar um outro discernimento para uma outra vocação, ou para um outro instituto religioso, que talvez não encaixou nesse carisma, ou vão querer ir para a diocese ou outra congregação. Então esse é um processo que nós chamamos de discernimento vocacional e é a função nossa, fazer com que esses jovens tenham condições de corresponder ao chamado de Deus. Se é com nós, amém. Se não é, amém também, porque... Vai descobrir o caminho. Isso, e a nossa frase que a gente sempre utiliza, vocação acertada, vida feliz. Ainda tem um complemento, vocação errada, quebra o nariz. Isso aí não, Não vamos né? quebrar na vocação, pelo amor de Deus. Ô, frater não, diácono, acostumado a chamar o frater de frater, o diácono de frater, mas agora já é diácono. E agora falando da sua vocação, como missionário redentorista. Hoje já iniciei falando que o senhor já é diácono, pouco tempo para se tornar um padre. Isso. Como foi esse discernimento? O senhor não é de Goiás? Não, sou tocantinense e de Divinópolis do Tocantins. E mudei para Paraíso do Tocantins, que é uma cidade assistida por nós, redentoristas, desde de sua origem, de sua gênese. E lá eu conheci a congregação, os padres e os irmãos que lá moravam. Um belo dia, no final da missa, o padre me chamou se eu não queria fazer encontros vocacionais. Aí eu falei, não, Deus me livre, não sei o que lá, não quero. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu fui para conhecer, e o encontro era em Goiânia. Fiz o encontro, voltei e falei, não quero saber mais disso, para mim, não é para mim. Depois eu fui conhecendo mais a minha vida eclesial, a vida eclesial na igreja, fui me empenhando e os horizontes foram se abrindo. E Deus foi falando comigo por isso. E um dia o padre Augusto, que ele morava lá na época, falou assim, eu perguntei para ele, padre, o simples fato de não ter muitas pessoas que doam sua vida para o apostolado da igreja é um chamado? Ele disse, é. Eu falei, então isso me tocou mais ainda. E eu fui vendo os sinais dos tempos, os sinais que Deus me dava a partir da realidade que eu estava. Mas até meus 18 anos, eu nunca tinha parado para pensar em ser religioso, em padre, foi depois. Quanto é importante também a vivência em comunidade, não é, diácono? Com certeza. Importantíssimo, que vai mostrando o caminho, vai abrindo os horizontes, como já disse o diácono. E teve um fator crucial nisso, porque quis mergulhar ainda mais na vida de fé, na vida de igreja, com orações, eu comecei a discernir. Só que o fator preponderante foi os encontros vocacionais que eu fiz na época. Eu lembro do senhor vindo à Trindade, na época o senhor estava iniciando o mesmo caminho aí para discernimento da vocação. Fiz encontros em 2013. Nas romarias, o senhor estava sempre presente, eu lembro demais. Esses encontros, como é que eram? A gente vinha para cá e tinha uns encontros também em Paraíso, Tocantins. E lá eles mostravam o que é a congregação, esse serviço que nós fazemos hoje. Conhecer a espiritualidade, o carisma, qual é a missão da congregação, o que é que ela faz, qual é o carisma, quem somos nós. E ali eu me encantei, eu falei, é esse o projeto que eu quero para a minha vida. E no dia do encontro, o último, o padre Diniz disse assim para mim, na escadaria da igreja do Padre Pelágio, Antoniel, você aceita fazer uma experiência na congregação do Santíssimo Redentor? E eu disse, aceito. Porque, de fato, quando a gente faz esse acompanhamento e no último momento a gente convida o jovem, não é já o sim definitivo.
Cada dia é um sim. Cada dia é um sim. E ele perguntou, você aceita fazer experiência? Aceito. Fui, fiz a experiência, perseverei na graça de Deus e é assim que a gente faz com os jovens. Aceita, porque lá dentro, cada dia eles vão dando sim para continuar na caminhada. Antoniel, você disse que o sim é a cada dia. Tem pessoas que talvez estejam acompanhando o programa e estão lá pensando, nossa, mas para mim parece uma dificuldade imensa. Não há ausência de dificuldade porque você achou o caminho. Muito pelo contrário, você tem que ter uma luta diária, não é? Com certeza. Para dizer o seu sim. A nossa vida não está isenta de cruzes e de crises, mas nós temos que ter confiança em Deus. E a gente percebe muito nos vocacionados, nas pessoas que acompanhamos, o certo receio e medo. Será que é isso? Meu Deus, será que eu vou mesmo? E se eu me arrepender? E se eu for e eu sair, o que vão falar de mim? Então há certos receios. O que minha família vai falar? Minha família não apoia. Será que é isso mesmo? A gente tem que ter uma ousadia santa. A gente tem que querer arriscar, porque senão, São João Neumann diz, tem uma frase assim, se a gente esperar o momento ideal, a gente nunca vai fazer nada. Nunca vai fazer. Então tem que se lançar e deixar Deus conduzir. E com coragem, né? Com certeza. A gente tem que ir avante. E lá, com o coração, né, doado, o processo vai sendo feito. Deus vai dando a graça, Deus vai cuidando da família, não é, Antoniel? 100%. A família do Senhor está bem longe. Nas ordenações, quando geralmente os bispos ou os provinciais nossos vão ter alguma fala agradecendo a família, é interessante, porque fala assim, a família doa um membro para a igreja, mas também aquela família daquele irmão ou daquele presbítero, né, padre, é a família de todos. Sim. Nos tornamos uma família só. Então é uma coisa muito bonita. E a gente nunca deixa de estar em oração com a família. Com certeza. Às vezes fisicamente não, com a minha família. Minha mãe mora a 1.400 quilômetros daqui, meu irmão a 1.400 também, meu pai a 800. Mas eu nunca deixo de estar em sintonia com eles pela oração e quando é tempo de férias, eu vou vê-los. Ótimo. É tudo na graça de Deus. Tudo na graça de Deus. No tempo certo, vai dando tudo certo. É isso aí. Ô, Antoniel, mas você trabalha e tem na sua missão dos trabalhos de animação vocacional. Isso. Como que é feito esse trabalho de animação vocacional com as províncias juntos, Goiás, Recife e Fortaleza? Como que funciona? Bom, vamos começar aqui por Goiás. Aqui em Goiás, nós promovemos encontros vocacionais, que é para o jovem ter uma noção de imersão 2 dias conosco nas nossas casas, conhecendo a nossa estrutura, o que somos e o que fazemos. É um dos modos de acompanhar. O outro é pela virtual, nosso Instagram, né? savredetorista.go, e tem o portal paieterno.com/vocacional, onde nós disponibilizamos para o jovem preencher a ficha e depois entramos em contato com ele. Então, encontros vocacionais pelos meios virtuais. E as visitas, de suma importância, nós vamos até a casa do jovem depois que ele faz os encontros com a gente e a gente visita a família, conversa com ele na realidade dele, conhecendo quem ele é. Já teve fato de nós andarmos aqui 1.400 quilômetros para visitar um jovem que fez encontro conosco. Maravilha. E ele entrou e está perseverando. Que bênção! Louvado seja Deus. É um dos modos, né? 3 modos. Com as outras 2 províncias, então, nós estamos compartilhando materiais, ideias, então nós estamos convergindo todo o nosso esforço para acompanhar jovens, né, que querem entrar para o seminário ou que querem discernir sua vocação. Então nós temos compartilhado ideias, materiais e até recursos humanos, né, as nossas formações. Então, quando tem um jovem, por exemplo, que é da província, até então, de Fortaleza, que é do Maranhão. Às vezes fica longe para ele ir para lá, para Fortaleza, temos encontro vocacional em Paraíso, Tocantins e em Araguaína. Fica mais fácil. Aí ele vai para lá. Então fica tudo nosso. Tudo vai sendo estudado conforme a história, o local que a pessoa está, o vocacionado está, não é? Sim. Por Isso isso é que a gente muito chama de importante. acompanhamento personalizado. Personalizado. Agora teremos, final de semana que vem, né, o último, quer dizer, de abril, encontro vocacional em Paraíso do Tocantins. 6 e 7 de maio em Araguaína. Para atender a realidade daquele povo. Olha, e eu estarei lá. Muito bom. E a você que nos assiste, se quiser, jovem, paieterno.com/vocacional. Preencha a sua ficha que nós vamos responder, ver onde você está e vamos tentar da melhor forma te acompanhar. O Instagram é qual, o Diácono? savredetorista.go. Nosso Ótimo. Instagram. Siga-nos também. Siga lá então, savredentorista.go. Para quem está acompanhando o Almanac, que está lá pensando assim, mas como
como que eu sei? Eu vou sentir que eu tenho uma vocação? Eu vou ser incomodado em algo? Eu vou querer só ficar dentro da igreja? É esse o sinal que eu tenho quando eu quero ser uma vocação? Quando eu tenho uma vocação para ser vivida? É assim que vai saber, ô diácono? N sinais. Deus chama na sua individualidade, né? Na sua individualidade jovem, de diversas formas. Já teve gente que entrou para o seminário, que a gente ouve para jogar bola ou por causa da piscina, mas isso foi o chama, né? Foi o que Deus usou para cativar a pessoa, mas o que faz permanecer não é isso, é a entrega a Deus. Então Deus utiliza, quem está nos assistindo pode se sentir tocado por essa entrevista, escutando uma rádio, alguma música católica, a pregação do padre, a formação que o irmão dá, que a irmã dá, um momento na escola lendo um livro. Qualquer coisa pode ser um sinal que Deus está te chamando para uma missão maior. Então, tem N formas de nós discernirmos e tem N formas que Deus chama. Não tem uma forma única. Samuel, na Bíblia, Deus chamou, né, através de um sonho. Samuel, Samuel. Com você pode ser assim. Ou não. Pode ser um fato cotidiano, simples, mas que Deus chama no simples. E o importante, né, diácono, é sempre estar com o coração aberto. Porque Deus, ele sempre tem um plano para construir a nossa história. E estando com o coração aberto, eu posso ser tocado. Eu vou fazer um encontro vocacional lá nos Redentoristas. Mas Deus, às vezes, quer te mostrar um caminho que você ainda não conhece. Ou sim, é nos Redentoristas que eu vou construir a minha vida vocacional. Eu quero ser um redentorista. Então, estar com o coração sempre aberto para fazer a vontade de Deus. E esse coração aberto, Deus vai realizar o plano dele. Com certeza. E essa questão de abertura, como você mencionou, é uma coisa tão interessante, porque já acompanhamos jovens que fizeram discernimento com a gente, participaram de encontro e viram que não era isso para a vida deles, que Deus estava chamando para uma outra dimensão, como para o matrimônio, e eles retornaram depois para nós, mandando mensagem, agradecendo, que foi crucial, né, ter feito aquele discernimento, porque agora eles sabem o passo que tem que dar. E para mim, todo jovem, ou uma jovem mulher, um jovem homem, tem que fazer um discernimento, um encontro vocacional, para conhecer. Eu acho que não é, ou tenho medo de ir se for isso mesmo. Vá. Deus te chama e Ele te dá garantia, que se for isso, Ele vai te dar garantia que você vai conseguir. Abre o coração. E com o coração aberto, não é só isso que contribui para que eu consiga discernir minha vocação. A família também tem um papel essencial, não tem, Thiago? A estrutura familiar ajuda bastante. Quando os pais motivam, rezam, isso vai dar essa continuidade de que a pessoa vai querer rezar e vai se sentir apoiada nos sonhos. Agora, é difícil quando a família não apoia nos sonhos, independente de ser vocacional ou não, nessa dimensão de querer dar um passo. A família, os amigos, todos somam, né, de uma forma muito importante, mas o importante é, se a família não apoia ou se apoia, se Deus chama, vai. Porque até na Bíblia a gente percebe que, em muitas situações, os profetas ou aqueles que foram chamados por Deus passaram por muitas dificuldades e falavam: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Vai que eu estou contigo. Moisés era gago, mas Deus deu o irmão dele, Araão, e ele conseguiu. Eu estava, inclusive, pensando nisso, quando o senhor estava falando da importância da família, eu estava aqui pensando, mas e se tem um vocacionado que a família fala, não é para fazer encontro vocacional, vai contra, mas você tem que confiar também naquilo que você está ouvindo de Deus, naquilo que está no seu coração. E tem que enfrentar, e tem que ir com coragem e com confiança. Com certeza, porque geralmente, as famílias ou muitas pessoas próximas a nós querem para nós o que elas pensam ser melhor para elas. Então estude, faça isso dá dinheiro, realize nisso, você vai poder viajar. Muitas vezes não ouvimos falar assim, olha, cresça, estude, trabalhe, mas se realize e tenta fazer a vontade de Deus, ouça seu coração. Quando a gente ouve isso de uma forma diferente, queremos dar um passo a mais e vemos que há algo além para nós. Há um chamado mais forte, seja na vida religiosa, na vida sacerdotal, na vida religiosa consagrada, na família ou na vida laical, na igreja. Ótimo. Deus chama, é certeza, isso é fato. Todos temos uma missão. Todos temos. Agora, o que a gente tem que fazer? O segundo passo. Para que Ele me chama? Qual é o chamado dele para mim? É para isso? Para aquilo? Rezar, discernir e pedir ajuda ao diretor espiritual, ao padre, à irmã, a nós.
Aqui na TV, manda uma carta, liga. Isso mesmo. A gente, em toda a programação da TV Pai Eterno, nós sempre fazemos questão de dar uma atenção especial para a sua história, para aquilo que você está vivendo, porque nós queremos ser instrumento de Deus na sua vida. Outro objetivo que nós temos, fazer com que você cultive essa intimidade com Deus. A oração é importante para que não fiquemos perdidos no mundo, sem saber o que eu vou fazer. Nós temos uma missão, nós não estamos neste mundo à toa. Todos nós temos uma missão para ser realizada. Mas daí, pode falar, Diácono. Quando você falando da oração importante, quando rezamos, nós ficamos mais aguçados, né, com os nossos sentidos, com o olhar mais aguçado, com o ouvido mais sensível, então a gente vai estar mais, digamos, preparado para ouvir o que Deus quer de nós, para ouvir o que Ele nos chama e para ver também as maravilhas de Deus. Então tudo vai falar sobre Deus. Tudo, você vai ver, cara, isso é um sinal de Deus para mim. Por meio da oração a gente consegue isso. E retomando a passagem bíblica de Samuel, quando Samuel sente chamado por Deus e ele não sabe que voz é aquela, ele vai até Eli. Então, quantos Eli nos ajudam na vida, né? É verdade. Se é o padre, se é a freira, se é o catequista, o amigo, a família. Cada um tem que também ter o papel do Eli, que é ajudar o jovem a corresponder ao chamado de Deus, que o Samuel não sabia. Mas aí, quando Eli soube, né, que era Deus que estava chamando ele, deita-te, na hora que Deus te chamar, fala Senhor, que teu servo escuta. Ô Diácono, outra situação que muitos vivem e que a gente precisa dessa intimidade com Deus para passar esse tempo e permanecermos firmes, é a questão assim, no início, tudo é uma empolgação, não é? A gente entra empolgado, a gente tem, é como se fosse assim, o primeiro amor, aquela coisa assim, tudo está muito bom, um sentimento bom no coração, mas daí esse sentimento ele vai passando. E aí, como fazer para perseverar em uma vocação, para perseverar nessa busca, sendo que o sentimento que eu experimento hoje não é tão bom como lá no início? Isso a gente tem não pode desistir. Não pode, mas tem que ir dando passos para amadurecer a fé. Se a gente vê naquele ímpeto que é tudo novo, é isso que eu quero, e a partir das dificuldades, atritos na convivência, porque sempre tem, né? De acordo com as faixas etárias, com as pessoas, para a gente superar isso, as dificuldades e às vezes o desânimo, o primeiro passo é a vida de oração. Isso. Quando a gente se apega à vida de oração, a gente sabe que por mais que a gente não esteja com uma certa vontade, a gente não pode ser refém da nossa vontade. Então a gente tem que fazer as coisas também por convicção. Não vou fazer só o que eu quero. Acordar de madrugada para rezar ou para fazer tal atividade. Não, meu corpo pede para ficar na cama, mas eu vou por convicção, porque eu sei que tem algo maior. E eu sei que a minha missão é em prol disso. Então, diante dos desânimos, é esse passo. A oração faz toda a diferença. E botar na cabeça, convicção, porque eu sei que tem algo a mais por aquilo, que transcende isso que nós vivemos aqui, que vai além. Sim. Nós estamos nos aproximando da Romaria deste ano, de 23 de junho a 2 de julho. Vocês estarão lá presentes fazendo essa animação vocacional, não é? Com certeza, e com muitas propostas, com a nossa estande vocacional, que é para você, romeiro, visitar. Teremos muitas atividades bacanas. Aguardem. Olha que bênção. Então você que está programando para vir à Trindade, ou que sentiu no coração, eu queria fazer parte, eu quero sim fazer esses encontros vocacionais, pode entrar em contato, sim, pelo Instagram, pelo portal /vocacional, não é isso? paieternno.com/vocacional, o Instagram aí, @savredentorista.go. Pronto. Pode entrar em contato? Pode sim, mas vindo à Romaria, vindo à Trindade, o Frater sempre está lá no santuário do Divino Pai Eterno. O pessoal sempre está lá para acolher você e te ajudar nesse discernimento. Aqui, Diácono, nós temos o caderninho de oração. O senhor gostou do nosso caderninho? Bacana. Bonito, né? Santos, Nossa Senhora. Isso mesmo. Nós anotamos intenções especiais aqui para rezarmos, as intenções que as pessoas têm. Então, eu vou colocar aqui por todas as vocações, porque os vocacionados, as pessoas que estão nessa luta para encontrar o caminho de Deus para a sua vida, elas precisam de muita oração, não precisam? Com certeza. Primeiro, oração para discernir, para saber qual o chamado de Deus, e para aquelas que já discerniram, para perseverar, para serem fiéis a esse chamado de Deus. Então, a oração é sempre. É básico, é uma coisa de praxe que não dá para tirar e não precisa nem comentar. Rezar, não. Sempre, né? Sempre oração. Falar em oração, para que siga no caminho, na perseverança,
Quando que o senhor vai se tornar padre? Tem pouco tempo. Tem. Vai ser em setembro, na graça de Deus. Olha que Marcamos bênção. em setembro, lá no Tocantins. Então você que está acompanhando o Almanaque Católico, a minha conversa aqui, a nossa conversa, a minha, do diácono Antoniel, reze pela vocação do diácono e todos os missionários redentoristas. Tem mais colegas seus aí de congregação que também estão próximos, não é? Tem o Diácono Alain. Diácono Alain. Que é do Mato Grosso também. E os outros, né, que aparecem aqui bastante na TV, Frater Raul, Frater Eurípides, Frater Vinícius, Francisco, Lucas, nos próximos anos. Olha, estão chegando também nesse momento tão especial, que é uma alegria para a família, mas é uma alegria para todos nós também, que somos igreja e que estamos sempre pedindo aí mais e mais padres, né, religiosos, para nos ajudar a seguir nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada que vale muito a pena, porque se aproximar de Deus, nosso coração se torna um coração novo. E como disse o diácono, quando nós estamos perto de Deus, nosso coração, o nosso olhar, o nosso ouvir, tudo vai ficando mais sensível para a revelação do amor de Deus na nossa vida. Com certeza. A gente começa a contemplar cada vez mais Deus nas criaturas, na criação, no todo. O diácono, então, para terminar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para aqueles que estão acompanhando, que percebe que na família tem uma pessoa que precisa aí se encontrar, né, encontrar a vontade de Deus. Deixe o seu recado especial. Querido jovem, querida jovem, você que nos acompanha, você que sente alguma inquietude, algum chamado de Deus no coração, uma centelha divina aí que está mexendo com o seu coração. Não tenha medo. Dê um primeiro passo, procure ajuda para fazer um discernimento. Pode enviar alguma mensagem para nós nesses endereços eletrônicos, né? paieterno.com/vocacional ou no nosso Instagram, savredentorista.go, que nós vamos ter o maior prazer em corresponder ao chamado de Deus na sua vida. Reze sempre, peça ajuda e não desanime. Perseverança, porque aquele que te chamou é fiel e te dá a garantia que você vai conseguir. Ótimo! Muito obrigada, viu, diácono? E pode contar com as minhas orações também. Obrigado. Na sua vocação. A recíproca é verdadeira, conte com a minha também. Tá bom, muito obrigada. Espero que o senhor venha outras vezes aqui no Na cenário. graça de Deus. Aliás, deixa eu perguntar, o senhor gostou do cenário novo? Maravilhoso. Especial, novidade, né, Diácono? Novidade bacana e boa. Crescimento na nossa missão, Amém. né? Até a próxima, viu? Amém. Obrigado. Um abraço. Abraço.